Isso é um absurdo, padre. Me permita, eu lhe peço desculpa falar nesses termos. Mas, por favor, isso não se diz nunca isso biblicamente nas igrejas evangélicas. É uma Padre, preste atenção, deixa eu lhe dizer bastante claro. É um absurdo. A dúvida era se confissão era obra. E os dois concordar, ele concorda, o padre concorda que é obra e você não, certo? Mas se ele... E a outra coisa não é só isso a obra, tem muito mais outras coisas que são obras. Mas só aquele que diz que não é para salvação, mas sim para santificação. Se for, tá certo. Santificação é obra. O que está dizendo, o ponto as obras não te salvam. Isso. Não te dão o salvamento eterno. A questão é essa, Então, a obra salva ou não? Essa é a questão. Não? Então, este é o problema. A questão é problemática por quê? Porque, veja bem, uma vez que você está justificado... Justificado só para entender. Salvo. É a mesma coisa que salvo ou não? Se você entender... Que é justificado? Não, salvo, você morre, você vai ser salvo. Agora, justificado no sentido assim, o pecado foi apagado, a graça divina foi infundida na sua alma. Entendi. Pecado original foi apagado, é justificar. Isso. E a graça divina entrou na sua alma. A partir desse momento, as suas obras boas... elas importam para a tua santificação, elas têm valor sobrenatural. Mas isso é outro assunto, pai. Não é. Santificação é outro assunto. Não pode ser. O tema aqui é justificação. Sabe por quê? Não pode ser por quê? Porque, veja, essa pergunta que você fez é muito importante. Então quer dizer que se eu não fizer alguma obra, eu vou ser condenado? Essa é a dúvida. O ladrão na cruz. É o que a Escritura diz. Não, o ladrão na cruz. Mas o ladrão da cruz, ele fez a obra da confissão. Mas, mais ainda, o Novo Testamento está te mandando fazer coisas. Está te mandando socorrer o fraco, fazer isso, fugir da imoralidade, cumprir os mandamentos, etc. Se isso não importasse para a salvação, então Deus está mandando coisas ociosas. É por pura... Sabe o que eu diria? Sabe o que eu diria? Tá dizendo, então, veja, não adianta só aceitar que Jesus é meu Salvador se eu não faço a obra, é isso? Não, a questão é... a tua posição? Deixa eu só dizer aqui, me permita, só um parênteses que vai ser interessante. Veja bem, a questão é, se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a consequência disso são boas obras. A consequência disso... O Espírito salvo faz boas obras. Certo. Se a certo? Tá. Pronto. O Espírito salvo... sustentado pela graça de Deus. Faz boas obras. As boas obras são indício de um Espírito salvo, não a causa. Mas Deus manda fazer boas obras. Mas não para ser salvo. Os mandamentos, agora, padre, foram dados... Dê licença só um pouquinho. Ó. Os mandamentos foram dados não para que a pessoa se tornasse povo de Deus, nem naquela época. Já foram dados para um povo que já era o povo de Deus. Então, para que era? Para santificação. Você diz assim, não assassinarás, é porque Deus é a vida. Disso daí, mas tudo bem. E os maiores também os maiores não assassinarás, é porque também. Deus é a vida. Quando você diz não mentirás, é porque Deus é verdade. Quando você diz não adulterarás, é porque Deus é fiel. Quando você diz não furtarás, é porque Deus é confiável. Isso é santificação. É nós sermos mais e mais parecidos com Deus encarnado, que é Cristo. Agora, isso não é causa da salvação. A salvação claro é dada pela graça. Então, veja bem, qual que é a confusão? Você não quer colocar isso em forma de pergunta e a gente voltar com os tempos? Qual que é a confusão, a confusão mental que está aqui, que eu acho que é importante esclarecer. Veja bem, a justificação é uma obra unilateral de Deus. No processo da minha santificação, eu sou sustentado pela graça de Deus. E eu realizo boas obras. Essas boas obras, elas são mandadas por Deus e elas importam para a minha salvação. Se eu não... É a primeira vez que o senhor diz isso. Mas é claro que elas importam para a santificação até então. É que vocês separam demais santificação de salvação. São duas coisas diferentes. Tem nomes diferentes porque são coisas diferentes. Não são. Porque, veja bem, o que é a justificação? Senão primeira vez que o senhor diz isso. A justificação é limpar o homem do pecado e encher o homem da graça de Deus. Ele está sendo santificado. O processo inicial da santificação é a justificação. Padre, vamos começar então. Só que, peraí. Tempo, e aí já faz se eu não creio nisso, então eu vou dizer como Lutero. Peca forte, porque o importante é crer.
E a Escritura não diz isso. A Escritura diz fugir da imoralidade, evitar o mal, evitar até o contato com a impureza, etc. Fugir da idolatria, o que sai do coração do homem é o que torna impuro, etc, etc. Ou seja, as boas obras importam para a salvação final. Esse peca forte aí é totalmente contrário do que os evangélicos e os cristãos creem. Isso não é correto, padre. Não é porque a Mas Lutero dizia isso. Disse isso. Mas nem os luteranos dizem isso. Eu não tenho procuração para defender Lutero. Mas vamos... Este é o ponto. O que eu estou dizendo, o ponto é que eu tenho para defender as escrituras como Pastor, cristão. Vamos lá, então. É a terceira pergunta do padre. Professor, o senhor me permita só, porque é muito importante teologicamente. Mas a gente não vai ficar nesse tema ainda, porque senão ele reformula... É só... Mas o padre concordou comigo que essa opinião de Lutero não é a opinião... Não, claro, é por isso que a igreja está condenando o sola fide. Então, pronto. Tá... Condenando? O sola fide. Não, mas sola fide não dá... Que é sola fide, gente? Somente a fé. Somente a fé. Somente a Sem fé. as obras. Padre, então quer dizer que você pode pecar à vontade, padre, que você vai para o céu do mesmo isso jeito. é um absurdo, padre. Me permita, eu lhe peço desculpa falar nesses termos. Mas, por favor... Você dizer que somente a fé diz que a pessoa pode pecar à vontade, isso é contrário. A Hypergrace diz isso. Não se diz nunca isso biblicamente nas igrejas evangélicas. É uma heresia moderna, a Hypergrace, que coloca tudo só se for de alguma denominação aí, da salvação. Alguma área aí, eu não sei. Coloca tudo na conta do Calvário. Não sei o que é, não sei se são os... não sei o que é que está acontecendo, não sei se é um dos ramos do catolicismo, porque no evangélico não tem isso. Ramo evangélico, Hypergrace. Deve ser um dos ramos do catolicismo, porque no evangélico não muito tem comum. isso. Padre, preste atenção, deixa eu dizer bastante claro. É um absurdo. É uma de uma absurdidade sem tamanho se eu dizer que o evangélico pensa assim. Não estou dizendo que o evangélico pensa assim. O evangélico é o contrário disso. O senhor trouxe aqui o sola fide. O tempo todo, sola fide muda a natureza humana. O Concílio de Trento condenou o sola fide. Eu estou explicando... Quem condenou quem? Concílio de Trento. Sim. Condenou o sola fide. Eu estou dizendo, o Concílio de Trento condenou o sola fide nestes termos. Foi um espantalho. Ponto final. Foi um espantalho. Foi um espantalho. Porque agora, jamais o evangélico diz que em razão da sola fide a pessoa pode pecar. Isso é um espantalho. Isso não acontece. Não sei se é algum ramo do catolicismo. Porque na igreja evangélica isso não existe. A igreja católica tem a teologia liberal, sim, que é meio desse tipo. Pois é. Eu não queria dizer os nomes, mas... A teologia liberal protestante, porque aliás, a teologia liberal surgiu na igreja protestante, ela atualmente se traveste dessa doutrina da Hypergrace. Se o senhor pesquisar, o senhor vai ver. E os que professam a doutrina da Hypergrace acham que tudo faz. Você pode fazer o que você quiser, desobedecer os mandamentos. Isso não se é você Bíblia. Crê em Jesus. Isso não é Bíblia. Tinha até uma pastora que por esses dias fuma maconha, mas crê em Jesus. Nossa. Usa droga, mas crê em Jesus. Não larga Jesus. Tem of the King the Power. Tem umas coisas absurdas. Então, assim, eu acho... Mas é Hypergrace, é uma doutrina. Não, eu acho assim, se o debate for nesses termos, porque o senhor conhece um pastor que fala isso, não é um. Eu posso conhecer alguns pastores que fazem coisas que não são bíblicas. Então, eu não acho é que esse não é o debate. Eu conheço o padre, a doutrina. A gente pode falar da Bíblia, que é melhor, né? Vamos lá, pastor. Então, 3 minutos para algum comentário e pergunta para o pastor. É a terceira pergunta sua. Do padre. Para mim? Sua. Não, você fazer uma pergunta para ele. Eu acho que nós entramos aqui, o senhor quis entrar no tema dos sacramentos. Não, eu fiz uma questão apenas, uma pergunta. Podemos ir por aí? Pode. Porque o sacramentalismo tem a ver com a questão das obras. Mas caso o senhor não queira falar do sacramentalismo, a gente pode ir para outro tema, porque o sacramentalismo tem a ver com as obras, que a questão do batismo como um requisito para salvação, a questão da Eucaristia, a questão da confissão como requisito para salvação. Mas assim, vai ser a mesma conversa. Porque... Não. Não é porque... Eu então, creio que pela fé a pessoa é salva. Vamos lá. Então, quando o senhor diz o seguinte, que o sacramentalismo se encontra, ou ele se enquadra... perguntando, né? Mas se enquadra no tema, digamos assim, de que as obras são necessárias para a salvação, na verdade... São meios necessários da graça? Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus. Dos 7 para o catolicismo? Os 7 sacramentos. Não são necessários para a salvação, não. Eles são necessários para a salvação, mas em que sentido? No sentido de que Cristo os instituiu. Cristo instituiu os 7? Os 7 sacramentos, segundo a fé da igreja. Eu diria que instituiu só 2.
Não. A igreja reconhece que Cristo instituiu 7. Mas não está nas escrituras, né? Está nas escrituras. A gente depois, se quiser, pode demonstrar isso. Mas Cristo estabeleceu 7 sacramentos como meios eficazes para transmitir a graça divina. Como é que a graça divina é transmitida ao homem? É transmitida ao homem através da fé ou através dos sacramentos da fé. Então, por exemplo, quando a igreja batiza uma criança, a igreja batiza uma criança, ela é justificada no batismo, e nós cremos nisso, justamente porque a graça da justificação é unilateral. É Deus que justifica. Então não é fé nem obra, é batismo agora. Quer dizer, a doutrina do Novo É por Testamento. isso que eu disse que estava correlacionado. Não está correlacionado, sabe por quê? Porque, veja bem, antes da justificação, a graça é unilateral. E ela continua sendo unilateral. Não tem correlação. Veja, voltando aqui ao tema. Quando a igreja diz que os sacramentos, eles comunicam, a definição de sacramento é essa, é um sinal eficaz da graça de Deus. Ou seja, ela está dizendo que a graça é comunicada pela fé e pelos sacramentos da fé. E estes sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a doutrina católica. Agora, o protestantismo impugna essa doutrina.